Dezembro chegou e com ele vários filmes de Natal chegando no catálogo da Netflix. Até o finalzinho ali de novembro já começa a chegar vários filmes de Natal. E um deles foi Um Natal Cheio de Graça, um filme brasileiro protagonizado pela GK e pelo Sérgio Malheiros. E a GK faz o papel de Graça e o Sérgio Malheiros faz o papel de Carlinhos. E a gente já vai comentar aqui sobre esse filme, que foi um filme meio polêmico aí por conta dos bastidores, que falaram que a GK deu um show de estrelismo, que queria tudo do tempo dela, que não respeitava a ordem de chegada, sempre chegava atrasada. Então, o que acontece? Eu acho que isso meio que popularizou o filme, porque os fãs da GK foi lá e assistiu. Os haters foi lá e assistiu, porque não ia perder essa oportunidade de ver o filme e depois falar mal, né? E teve as pessoas que era assim, nem aqui, nem aqui. Era tipo, eu. Então o que acontece? Eu vim aqui falar, dar a minha opinião sobre esse filme em específico e como ele chegou em top 1, porque sim, ele chegou em top 1, e aí a gente pode até esperar um Natal Cheio de Graça 2. E aí, diz aí nos comentários, você assistiria o 2 ou assistiria o 1? Porque muitas das vezes as pessoas pegam o título, já vê que é brasileiro, fala assim, não vou assistir. Ou pega o título, já vê, ah, não, é de blogueiro, não vou assistir. E se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever, porque sempre tá rolando vídeo e com certeza você não vai querer perder, né? Também me siga nas redes sociais, que lá a gente consegue conversar sobre lançamento, sobre tudo que tá acontecendo, beleza? Vou deixar aparecendo aqui. E eu vim já falando sobre esses livros aqui, gente. O que a Kéfera tem a ver com o filme, Marcelo? Então, eu lembro que na época rolava muita treta com um livro de youtuber. E, sinceramente, olha, esses livros aqui da Kéfera, se você juntar os dois, não dá um. Porque o que acontece? É uma jogada de marketing. Eu não estou falando que o livro seja ruim, mas o livro conta muito sobre a história da Kéfera. Então, se você não gosta da Kéfera, obviamente você não vai gostar do livro. Então, qual é a jogada aqui de marketing? Vamos criar um livro e depois, se der sucesso, como ela estava dando na época, muito sucesso em relação a livro, vamos fazer um segundo. E você conta qualquer coisa. Não tô falando também assim que seja um livro que é qualquer coisa. Não, é a história dela. Só que a pessoa vai ler e vai falar assim, um monte de besteira. Paguei dinheiro à toa. É a mesma coisa que tá acontecendo com a Netflix. Tá colocando influenciador porque influenciador tem seguidor. E aí, às vezes você é aquela pessoa que você é um influenciador muito grande, que tem um público que vai te assistir, só que você também tem um número de hater muito grande, que vai assistir para poder detonar e enfim, e vai dar visibilidade, vai dar visualização do mesmo jeito e vai chegar no top 1, que é isso que o pessoal quer. Então o que acontece? Esse filme aqui é um filme bem simples. Vou dar a opinião, vou falar com alguns spoilers, então se vocês não gostam de nenhum tipo de spoiler, então nem assista. Mas, falando uma visão geral do filme, eu achei um filme ok, que dá assim, é assistível. Mas sim, eu pulei algumas partes porque eu já não tava com saco pra ver cantoria. Tinha uma parte lá que eles começaram a cantar e aí eu fiquei assim, ah gente, não. Aí eu pulei. Sabe o recurso da Netflix que você consegue acelerar a série? Então, usei também ele da metade pro final. Então, o que acontece? É um filme que ele é assistível, se você tiver com tempo. Mas eu não tô com tempo. O único filme que eu assisti de Natal esse ano, porque são tantos, tem até um filme chamado Um Diário de Noel, que é baseado num livro. E ele também estava em top 1. Só que eu não assisti. O primeiro filme que eu assisti foi um filme chamado Uma Quedinha de Natal, com a Lindsay Lohan. Porque foi o primeiro, acho que foi, se eu não me engano, foi o primeiro filme a ser lançado. Aí eu assisti, achei a história muito legal, porque eu tava esperando uma coisa no final e na verdade é outra, porque a gente sempre pensa que, ah, não, a rica vai ajudar o pobre, não sei o quê, e enfim. Só que não foi isso que aconteceu, teve uma reviravolta ali, então foi uma coisa que me pegou ali no final. E sem contar também com o negócio ali da pousada também. Já esse filme, por conta da polêmica, eu tentei assim, não vou pensar na polêmica, vou pensar só no filme, vou assistir como se fosse qualquer outro filme de Natal e de uma humorista, vamos dizer assim. E aí, mesmo assim, eu não conseguia, assim, tinha umas piadas prontas, assim, que rolava no filme e eu ficava, tá, sem contar que eu não achei que a história da GK se desenrolou muito não, que ela fazia o papel de Graça, sendo que no filme ela é aquela pessoa que ela
É porque eu falo, o filme ele tem várias sessões, então tem que ter a parte da graça, mas também tem que ter uma parte ali emocionante para poder tocar o público, né? E na parte emocionante de tocar o público, parece que foi muito rápido, foi tão rápido que voltou pra comédia que eu fiquei assim, só isso? Porque a GK, que faz o papel de Graça, a Graça no filme, o pai dela era Papai Noel na infância. Então ela era uma criança que ela sempre viu o pai dela dando atenção para as outras crianças para depois dar atenção para ela. E o pai dela não estava mais entre elas. E antes disso ela deu uma correntinha para ela. E ela guarda essa correntinha até hoje. Só que aí o que acontece? Essa parte aí eu achei muito rápida. Quando a gente começou a se apegar ali na história, naquele negócio ali de se envolver, aí foi rápido. Aí ela já começa mostrando outras coisas que ela faz, como depois disso ela vai se metendo no Natal das outras pessoas. Ela vai para uma rodoviária e ela inventa uma história lá e acaba entrando no Natal dessa pessoa e participando. Depois, no outro Natal, ela vai para casa de outra pessoa. Só que eu fiquei pensando assim, gente, então era tudo uma mentira? No começo do filme, quando ela sai correndo, gritando que... É por isso que eu falo, né? Eu pulei algumas partes, então eu não sei se ela falou isso em alguma parte do filme. Mas se ela inventa história pra ir de Natal em Natal na casa das pessoas, então aquilo era mentira, ela não foi assaltada. Simplesmente ela estava correndo e ela esbarrou com o Carlinhos. Que o Carlinhos, a história dele é que ele é uma pessoa bem-sucedida, ele tem um trabalho também, a família dele tem empresas e tudo, e a mãe dele vai deixar para algum dos herdeiros ali, e enfim. E ele acaba fazendo o quê? Ele termina com a mulher dele, porque a mulher dele tá traindo ele com outra mulher. E essa parte também eu fiquei assim, o começo do filme é assim, o Carlinhos vai pedir a mão da namorada em casamento, e ele acaba descobrindo que ela tá com outra mulher dentro de uma banheira, e ele sai correndo desesperadamente sem querer saber. Tá, tudo bem, acabou de ser traído, mas precisa sair correndo daquele jeito? E aí ele vai o quê? Tá, eu entendi também que tem um roteiro, né? E ele vai esbarra com a GK, e aí ele aproveita. A GK, eu tô falando GK, mas é Graça, no filme é Graça. E aí ele esbarra com a Graça, e ele acaba levando a Graça pra o Réveillon, pro Natal na casa dele, só que a família dele é muito conservadora. E ela é uma pessoa, assim, super extrovertida. Só que aí eu fiquei pensando assim, gente, mas tinha umas coisas que era muito vergonha alheia. Duas partes que ficou muito vergonha alheia foi quando ela chegou na casa dele e começou a pegar os presentes, jogar as coisas pro alto. Enfim, e eu fiquei pensando assim, precisava desse exagero pra fazer graça? Porque pra mim eu já tô ficando assim, tá, não tá nem mais engraçado, tá ficando vergonhoso. E aí o final também, meu Deus do céu, o final é mais vergonhoso ainda. Porque ele se apaixona por ela e ela não quer saber mais dele porque aí ele pegou pesado. Essa parte aí eu fiquei assim, essa parte eu fiquei impactado, porque no final que o Carlinhos ele tem uma paranoia de o pessoal só se aproximar dele por conta do dinheiro. Então, isso já faz até uma reflexão a essas pessoas ricas, né? E a GK mentiu pra ele, a Graça mentiu pra ele, e no final ele descobre, e aí ele joga na cara dela, falando assim, você inventou essa história toda, por que você quer o meu dinheiro? Fica inventando coisa de colarzinho vagabundo que o seu pai te deu. Aí eu fiquei assim, gente, aí o negócio ficou pesado, realmente. Essa parte aí deu aquela impactada. Mas fora isso, as partes engraçadas também, teve uma parte que ele conhece a mãe, a Graça conhece a mãe dele e ela vai abraçar e beijar a mulher. E, tipo, ninguém faz isso. E essa parte foi engraçada. E outra parte também foi na hora ali da ceia que ela faz a família toda entrar em conflito, né? Porque começa a falar assim, e qual é a cor favorita da sua mulher? Qual é o prato preferido da sua esposa? E aí o pessoal começa a brigar na ceia. Então essa parte também foi engraçada. Só que aí, em comparação às outras cenas, teve cenas que era muito assim, precisa fazer esse drama todo, precisa fazer isso tudo pra poder fazer graça, e aí você ficava assim. E outra coisa também que eu identifiquei, porque é um Natal cheio de graça. Só que não é a graça de engraçado, não. É graça porque o nome da personagem é Graça. Então seria basicamente um Natal cheio de GK. E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre o roteiro, né? O roteiro foi criado pela Carol Garcia,
que pelo que eu vi ela é atriz, ela fez alguns roteiros assim, então talvez ela não seja uma roteirista tão conhecida, não sei, também não fiz uma pesquisa mais a fundo, mas quando o roteirista é muito conhecido, a gente taca o nome dele e já aparece um monte de coisa, né? Então pode ser assim, vamos pegar uma influencer famosa que vai gerar engajamento, entendeu? Porque até recentemente a Juliette participou de um podcast e ela falou que já ofereceram proposta de filme, de cinema, de novela para ela, e ela recusou por conta que ela acha que não, que tem que estudar muito para poder fazer. Mas às vezes as pessoas estão só preocupadas mesmo com a visibilidade, com chegar no top 1, entendeu? Então com isso, vamos pegar um youtuber qualquer, vamos ensinar aqui como que funciona o teatro para ele, como que funciona a televisão, né? Como que funciona as câmeras, e aí daí a gente cria alguma coisa, entendeu? Só para dar visibilidade, que aí entra mesmo nesse assunto aqui dos livros. Na época rolava muitas treta, Felipe Neto mesmo comentou falando sobre esse tipo de livro, que as pessoas às vezes nem escreviam seu livro, simplesmente contavam a história e botava lá, e aí depois ele vai e cria um livro também, né? Enfim, é aquilo. O pessoal tá indo para onde está dando dinheiro. Se hoje em dia eu bato 1 milhão de seguidores com esse vídeo aqui e me chamam para fazer uma série na Netflix, obviamente que eu vou. Eu fiz teatro, já estudei teatro, mas não tenho conhecimento de câmera de nada não, vou aprender tudo ali na hora, vai me dar um roteiro, vou tentar ler aquilo dali na hora, entendeu? Vou errar várias vezes, vai do jeito que tiver que ser, entendeu? E outra coisa aqui, quem dirigiu esse filme foi o Pedro Antônio, que eu já vi que ele dirigiu aquele filme Torrica, com a Samantha Schmutz, então esse filme é engraçado, e os Salafrários. Então, gente, esse filme eu achei muito isso, pegar a GK para dar engajamento, mas se fosse um filme que não tivesse a GK, eu acho que não daria tanto engajamento assim, entendeu? Porque é uma história que é bem rasa, não teve muita emoção, não teve muita coisa não. Teve uns momentos assim que eu achava que deveria se aprofundar e acabou não se aprofundando. Teve uns momentos que era para ser engraçado e eu achei vergonhoso. E, enfim, teve momentos bons, momentos ruins, e teve aquela parte da cantoria que do nada ela começou a cantar Roberto Carlos, que eu fiquei assim, gente, vamos avançar um pouco aqui, porque a gente está sem tempo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Obviamente que vai ter gente que vai discordar. Se você discordar, deixa aí nos comentários. E a gente se vê nos próximos filmes, nas próximas séries e nos próximos vídeos. Tchau, tchau.